Vamos em frente, vamos quebrar agora a internet. Chame os amigos para assistirem aos nossos vídeos aqui, assistir ao vivo o Morning Show, porque ele está na área. Nosso convidado de hoje é líder da oposição no Senado, eleito pela Rede de Sustentabilidade do Amapá. É historiador com mestrado em políticas públicas, foi deputado estadual por 2 vezes. Hoje, ele bate um papo com a gente aqui sobre o fim do recesso parlamentar, as próximas pautas do Congresso e acontecimentos recentes da política brasileira. Seja bem-vindo, senador Randolfo Rodrigues, com a gente aqui no Morning Show. Tudo bem, senador? Tudo bem, bom dia aqui com a bancada, com todos e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado por aceitar o nosso convite, voltou das férias, aproveitou bem. Olha aqui, lá férias é o que não falta, hein, senador? Pois é, o pior que não deu, né? Eu fiquei, assim, fora ter tirado a virada do ano com a família, que era necessário, o restante foi de muito trabalho no estado, né? Ter que percorrer... O Amapá não é um estado pequeno, né? Tive que percorrer os municípios. Os rincões. Ficamos trabalhando, exatamente. Senador, vamos lá. Antes da gente começar aqui a saraivada de perguntas nessa coletiva aqui com o senhor, eu queria que o senhor participasse com a gente de dos assuntos que vira e mexe a gente trata aqui no Morning Show. Com esse caso do surto do coronavírus aí, teve um pedido de um grupo de brasileiros que estão na China para o governo trazê-los de volta, que sejam repatriados aqui, principalmente as pessoas que moram em Wuhan, que é o epicentro dessa epidemia do novo coronavírus. A doença, só para o ouvinte acompanhar com a gente, essa conversa já provocou 361 mortes na China, uma nas Filipinas. Mais de 20 países foram afetados. No Brasil, há 16 casos suspeitos, mas nenhum até agora confirmado. Senador, vamos lá. Pelo Twitter, o senhor já defendeu que o governo deveria mesmo agir com agilidade, né, para resgatar esses brasileiros que estão na China, garantindo a necessária quarentena aí para que outros problemas não se agravem no país, né? Tomada ontem. Essa é a minha pergunta. O senhor ficou satisfeito com a decisão? Acha que foi em tempo? Embora tarde. Tadia. Porque, veja, vários países já tinham feito isso. O Reino Unido, a Austrália, os Estados Unidos já tinham deslocado as aeronaves de suas forças aéreas e retirado seus nacionais que se dispusessem a voltar. Então, vários países tinham feito. Esse pedido dos brasileiros já tinha sido feito muito antes de gravar o vídeo, logo quando a pandemia começou a se tornar pública e logo que o governo chinês tomou as providências de isolamento em Wuhan, os brasileiros que lá estavam já começaram a fazer a solicitação para a embaixada brasileira. Foi necessária aquela repercussão toda, foi necessário manifestação do presidente do Congresso, aquele vídeo comovente dos brasileiros de Wuhan, para que o governo atrasadamente tomasse a decisão. Mas antes tarde do que nunca. Eu acho que a decisão tem que ocorrer, obviamente, o Brasil toma aqui as providências sanitárias necessárias para fazer a quarentena, só que antes disso o governo estava errático. O governo dizia que não tinha lei de quarentena no Brasil. Nós temos lei de quarentena desde 2009, para circunstâncias e episódios tais quais estes. O governo dizia que não tinha dinheiro. Aí depois da pressão, o governo deu um jeito de arranjar a aeronave da Força Aérea e organizar, e já está organizando a operação. Então, não precisava isso. Bastava uma decisão anterior do presidente da República. Mas havia um aspecto meio turvo em relação ao vírus, não se sabia ao certo. Eu acho que foi no momento mais preciso, depois que as coisas foram avaliadas com mais seriedade, né? Veja, mas... Com mais precisão. Mas já tinha não havia a ideia de uma pandemia ainda, de maneira tão clara, e de possibilidade de uma pandemia no Brasil. Pois é, mas eu sei que o nosso Itamaraty não é propenso a estar hoje, lamentavelmente, eu diria não o nosso Itamaraty, mas o nosso ministro das Relações Exteriores não é propenso a estar entre aqueles mais capacitados do mundo. Mas ele deveria ter informações da embaixada brasileira na China, das autoridades consulares na China, que outros países do mundo já tinham tomado as providências de recuperação, de repatriação de seus nacionais. Perfeito. Outros países do mundo já tinham tomado isso. Eu não sei se o senhor coloca essa notícia, nessa percepção, senador, a decisão. Eu não sei se o senhor coloca nessa notícia, Vini talvez possa me ajudar, a gente estava conversando aqui, acho que logo que surgiu essa questão do novo coronavírus, teve uma família, né, Vini, nas Filipinas, eu acho. Isso, mas que não foi confirmado, né? Que não foi confirmado, mas de antemão o presidente Bolsonaro falou, não, fica lá, melhor ficar lá, não podemos trazer agora, acho que não tinha nenhuma elaboração de um plano para receber em quarentena esses... Eu acho que às vezes o presidente peca por falar sem ter as devidas informações. Sim.
tinha esse caso nas Filipinas e já tem hoje no Brasil 16 casos suspeitos. Uma pandemia é inevitável que tenha, é por isso que o nome é pandemia, tem repercussão global. Os países, os estados e os seus sistemas sanitários de saúde têm que se preparar para a circunstância, para onde está. Não pode, imagina, se todo estado nacional abandona um nacional seu. Abandona por conta de ter sido vítima daquela pandemia, né? Sim. Seria um desalento completo, né? Pandemia é um problema sanitário e cabe aos estados nacionais, ao poder público, dar resposta ao problema como está colocado. E dentro dessa questão que a gente está falando aqui nesse início de papo com o senador Randolfo Rodrigues, a gente tem um exemplo da própria China, né? Que em 10 dias levanta um hospital para atender com leitos esses infectados pelo vírus. Eu sei que tudo, como diz um dos principais jogadores do meu clube de futebol, que é o Flamengo, eu sei que a China está em outro patamar, né? Pô, mas eu pensei que você não, você todo mundo é flamenguista agora, você né? deveria torcer. Eu sou desde 1981. Randolfo, Randolfo, já entramos em desacordo aqui porque você deveria torcer pro Águia de Marabá. Não, mas o Águia de Marabá é no Pará. Errei o estado. Mas eu tenho meu time B. Eu tenho meu time B lá em Macapá. O senhor é um colonizado, senador. Eu tenho o time B. Qual é o time B? Qual é o time B? Ipiranga. É o Ipiranga Clube, né? Então eu tenho meu time B lá do Amapá, que é o Ipiranga Clube. Vamos seguir aqui. Mas como criança pequena que teve acesso a um timaço do Flamengo, que tinha Zico, Adílio, Moser, Nunes e tal. O senhor mora no Rio de Janeiro hoje ou não? Não. Mas só eu nasci no interior de Pernambuco. O senhor não vai dar uma de Sarney aqui, né? Ser senador por outro estado. Você sabe que todo apaixonado por futebol, criança, qual é a primeira paixão? É pela seleção brasileira. Isso. Quem era primeiro o grande jogador da seleção brasileira dos anos 80? Zico. Galinho de Quintino. Que time o Zico jogava? Aí pronto, aí tudo é decorrência. É verdade. O senhor é um colonizado, senador. Mesmo eu, atleticano, ia torcer pro Flamengo, que absurdo.